noite, sejam todos bem-vindos. Retomamos aqui, já há muito tempo que nós tínhamos parado com o nosso canal Pregadores de Bereia, Gilberto Muniz, juntamente com o pastor Fernando Moreira. É uma grande satisfação para nós retomarmos esse canal, retomarmos esses estudos bíblicos. É muito importante a sua participação hoje. E, desde já, gostaria muito que você pudesse compartilhar com as pessoas que você tem contato, com irmãos em Cristo, que entendem a importância deste assunto. Como devemos interpretar a Bíblia? Esse é um assunto muito importante para os dias de hoje, e principalmente porque esses dias eu estava conversando aqui com o pastor Fernando e nós vimos uma postagem no TikTok de um jovem. Depois eu vou deixar a descrição aqui no nosso canal deste link do TikTok, de um jovem questionando, para você ter uma ideia, colocando o título seguinte: que o sistema anticristo, que o anticristo é um sistema religioso que envolve a igreja de hoje. E, claro, que se você procurar hoje no Instagram, no Facebook, também no TikTok, você vai ter muitas coisas falando de igreja para todo lado: cristianismo, o evangelho, que tipo de evangelho, o falso evangelho, qual é o evangelho, quem está com a verdade. E nós estamos aqui nessa noite, começando essa série de estudos. Você que vai estar conosco aqui, você vai poder acompanhar isso por muito tempo. Hoje, apenas meia hora, nós vamos estar fazendo lives aí de meia hora, mais ou menos, 30 minutos, mas nós queremos trazer realmente não só princípios, um estudo, né? O pastor Fernando vai estar compartilhando conosco, mas nós vamos também fazer prática disso. Como que nós vamos, então, através desses princípios, dessa ferramenta de hermenêutica, exegese, como que nós vamos pegar os textos bíblicos de coisas que nós hoje ouvimos por aí, de fato, o que é bíblico. Porque a nossa intenção aqui não é criarmos nenhuma doutrina humana, não é recriarmos a roda, nada disso. Mas nós queremos, de fato, fazermos como é proposta aqui do nosso canal, Pregadores de Bereia. Aonde você vai encontrar esse texto dos bereanos? Lá em Atos 17:11, onde Paulo e Silas estavam anunciando as escrituras, pregando o evangelho, vamos dizer assim. Naquela época não chamava evangelho, né? Porém, as pessoas que estavam ali em Tessalônica, diz o texto em Atos 17:11, que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque o que Paulo e Silas pregavam, eles examinavam nas escrituras se estavam corretos ou se estavam pregando o que estava nos textos. Para isso, eles tinham que fazer uma hermenêutica e uma exegese do texto, daquilo que Paulo e Silas, e nós estamos falando de Paulo e Silas. Então, imagine vocês nos dias de hoje, quantas coisas da história da igreja, quantos ensinos equivocados, quantas heresias surgiram desde a época da igreja primitiva, quando Jesus assuntou aos céus, e ele disse: da mesma forma que vocês estão me vendo, eu voltarei, né? E ele depois diz lá em João 14, ele diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei e prepararei lugares para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, uma série de situações, por exemplo, Jerusalém, é a Jerusalém lá ou é a Nova Jerusalém? Quais são as promessas de Deus para nós? É uma coisa física, onde nós colocamos a planta do nosso pé, que será nosso? Ou realmente é algo, uma nova Jerusalém, uma vida espiritual que ele propõe para nós, um estilo de vida baseado no Mestre, que é o nosso modelo? O que Jesus realmente cumpriu na cruz, quando ele disse: está consumado? Nós devemos seguir o Velho Testamento, o Novo? Qual é a doutrina? Então, veja bem quantas coisas, de fato, dentro de um princípio de hermenêutica, nós podemos ainda trazer aqui como estudo. Então, você que está vindo pela primeira vez no canal, sejam todos bem-vindos.
E nós vamos, então, agora partir aqui para a palavra. Pastor Fernando Moreira, lá de Belo Horizonte. Só para você saber, Pastor Fernando, né? Ele vai contar um pouquinho, talvez hoje é introdutório, né? Todo esse assunto. Foi pastor muitos anos, foi missionário, assim como eu. Fui pastor, sou pastor e estive também como missionário muitos anos. E nós tivemos várias situações de experiências que nos levaram a trazer os pregadores de Bereia. Então, seja muito bem-vindo e esteja conosco aqui. Não esqueça, compartilhe, deixe o seu like e faça seu comentário, porque tudo isso ajuda o YouTube levar nossas mensagens para outras pessoas que têm interesse por esse assunto, tá bom? Então vamos lá, pastor Fernando, obrigado mais uma vez pela sua disposição, mesmo de Belo Horizonte. Nós somos aí irmãos em Cristo, tenho uma consideração enorme pela vida do pastor Fernando. Não sei se vocês sabem, mas dentro do canal eu tenho meu testemunho ali. Pastor Fernando pregou o evangelho para mim há muito tempo atrás, né? Então, é isso aí, pastor. Tá bom, boa noite a todos. Nós estamos, então, hoje iniciando, como o Gilberto disse, as lives desde a época da pandemia, onde nós paramos por um tempo, mas para nós é um prazer a gente poder voltar ao canal, poder estar participando, e não só participando, mas compartilhando com vocês que estão nos ouvindo, esse assunto tão importante que se trata da interpretação da Bíblia, que na academia é chamado de hermenêutica. Nós vamos estar inicialmente, hoje, trazendo algumas reflexões sobre a importância da hermenêutica, antes de nós entrarmos nos pontos, ou nos princípios, ou leis propriamente ditas da hermenêutica. A hermenêutica tem uma importância tão grande, porque, na verdade, todos nós somos intérpretes da Bíblia. Queira a pessoa ou não, a partir do momento que você lê, examina ou medita nas Escrituras, você está sendo um intérprete. E a questão é, eu estou interpretando correto ou eu estou interpretando de uma maneira equivocada? Agora, antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto, porque a hermenêutica é uma ferramenta que nós temos, inclusive existe a hermenêutica, não a hermenêutica sacra somente, mas a hermenêutica dentro da área do direito, e outras matérias também, que é a ciência da interpretação. Então, eu quero ler de uma maneira até técnica aqui, qual que é uma das melhores definições de hermenêutica e de exegese, antes de nós entrarmos nas considerações iniciais. A hermenêutica, então, ela vem da palavra grega hermeneuin, que significa a ciência ou a arte de interpretar os textos. Eu vou ler aqui uma definição bem razoável. Diz o seguinte: a hermenêutica é a teoria ou a metodologia da interpretação, fornecendo os princípios e leis para uma interpretação sadia e adequada do texto bíblico. Então, a hermenêutica ela trata de princípios ou leis que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus, no caso, a hermenêutica sacra, de uma maneira sadia e correta. E explicando também a diferença da exegese para a hermenêutica, porque todas duas, tanto a hermenêutica como a exegese, elas fazem parte da ciência interpretativa. Só que a exegese, às vezes as pessoas até confundem um pouco, até na academia também, a exegese ela faz parte da ciência interpretativa, só que a exegese é uma coisa um pouco mais profunda. É como se você, dentro da exegese, você tivesse que adentrar num texto ou numa palavra e você mergulhar naquele texto de uma maneira que você vai estudar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto linguístico, de uma maneira muito mais profunda. A palavra exegese no grego é a palavra exegesis. Esse termo, esse prefixo ek, é como se fosse tirar de dentro para fora. Então, é como se você estivesse tirando do texto aquilo que tem de mais profundo.
Então, na exegese, você faz um mergulho no texto, procurando retirar os contextos históricos, as línguas originais, e até mesmo a gente poderia dizer que, no caso da exegese, existe até os chamados exegetas, que são profissionais que realmente dominam a linguística, dominam a questão do hebraico, do grego, a semântica. Então, é uma coisa muito profunda, enquanto que a hermenêutica são princípios mais gerais, vamos dizer assim, que nós usamos como ferramenta para interpretar um texto ou até mesmo uma palavra. Às vezes, uma palavra dentro da Bíblia, você precisa de saber interpretá-la. Por exemplo, a palavra mundo na Bíblia, ela contém vários significados. Mundo pode significar 11 coisas. Olha que interessante. Então, quando diz, por exemplo, que Deus amou o mundo, que no grego é a palavra cosmos, está falando de uma forma geral da humanidade. Mas há outras palavras dentro do contexto do significado de mundo que já significa outra coisa. Então, a exegese, já, por exemplo, dentro de uma palavra, ela mergulha na profundidade histórica, na profundidade linguística de uma palavra ou de um texto, enquanto que a exegese é de uma maneira um pouco mais geral, mais genérica. Então, nós vamos, através desses estudos que nós estamos iniciando hoje, trazer algumas reflexões iniciais e, provavelmente, a partir da próxima semana, talvez nós já vamos entrar em alguns princípios. Nós vamos enumerar, durante os nossos estudos, aproximadamente 15 ou 17 leis da hermenêutica e que muitas vezes nós não encontramos de uma maneira tão didática ou tão sistemática, às vezes, em livros. Então, o que nós vamos apresentar para vocês durante esse estudo é um estudo meu de pesquisa, onde eu procurei, com calma, ouvindo muitas pessoas, lendo muito também, enumerar esses princípios de tal maneira que facilitem para a gente o entendimento do texto bíblico. Então, dito isso, nós queremos iniciar com algumas reflexões sobre a questão da hermenêutica. A primeira reflexão que eu quero fazer é que, como eu disse no início, é que todos nós somos, de alguma forma, intérpretes da Bíblia. Então, todos nós, de alguma maneira, nós estamos interpretando ou iremos interpretar as Escrituras. Não tem como. Na verdade, nós somos reféns da explicação ou da interpretação até mesmo das pessoas que escreveram a Bíblia. Você já pensou sobre isso? Porque, por exemplo, quando a Bíblia foi escrita, nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento com algumas porções também no livro de Daniel, em aramaico, mas poucas porções. Então, na realidade, quando os escritores, os intérpretes que fizeram as escrituras, eles também tiveram que interpretar do grego, do hebraico, para o português, para o latim, para outras línguas. Então, na verdade, eles foram intérpretes também. E nós, de uma certa forma, somos também reféns dessa interpretação que os estudiosos, os linguistas fizeram tanto do grego como do hebraico. Quando foi traduzido, então, para o português, por isso que é dito, às vezes, que tem algumas traduções da Bíblia que não foram tão fiéis. Por quê? Nós sabemos que os originais não existem mais. O que nós temos são chamados autógrafos, ou manuscritos. Então, existem algumas Bíblias, que nós estudamos isso na questão do estudo da própria Bíblia, que algumas traduções não foram muito bem feitas. Então, começa por aí. Nós começamos nesse ponto. Então, agora a grande questão é, Jesus disse o seguinte, que nós deveríamos examinar as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. Jesus disse isso. Então, ele não está falando isso como algo opcional. É uma ordem que ele está dando.
que nós deveríamos fazer um exame. Um exame é muito mais do que uma leitura. Um exame é algo que você precisa adentrar em meandros, você precisa fazer tipo uma pesquisa. Um exame sugere isso. Então, agora, a nossa dificuldade é que muitas vezes, aqui agora eu quero abrir um parêntese e fazer um comentário inicial, que é algo muito sério, que é um erro que todos nós temos, que é o seguinte: muitas vezes nós entregamos a leitura bíblica e até mesmo a interpretação bíblica para um pastor ou para um líder de uma denominação nossa, que nós fazemos parte. Então, nós fazemos o seguinte: olha, eu desejo que o pastor ou o líder da minha denominação, que ele leia para a minha Bíblia e que ele interprete a Bíblia para mim. Então, esse talvez seja um dos erros mais sérios que nós cometemos como seguidores e como discípulos de Cristo. Então, durante esse estudo, esse tempo que nós vamos estar tendo juntos aqui, uma das coisas que eu mais quero enfatizar para você, e nós vamos estar falando sobre isso também nas próximas lives, porque se nós tivermos consciência desse erro que nós cometemos, só o fato de nós sermos avivados ou nós sermos como que tomarmos consciência desse erro, só isso aqui já vai ser suficiente. Mesmo que você não grave muitos pontos, mas você que está nos ouvindo aqui inicialmente, você entender que você não pode, eu não posso, deixar de examinar as Escrituras e nem posso deixar que outras pessoas interpretem a Bíblia para mim. A gente entende desde o contexto da Igreja Católica que durante o período medieval, principalmente, a Bíblia Sagrada não podia ser lida e nem interpretada por indivíduos normais, porque somente a tradição católica dizia que a tradição estava acima da Bíblia e quem tinha acesso à Bíblia e à interpretação da Bíblia eram os clérigos. Então, o indivíduo normal, primeiro porque a Bíblia era muito cara também, mas o indivíduo normal ele era refém. Por isso que um dos solas das Escrituras é o sola, aliás, um dos solas da Reforma é o sola Escritura. Por quê? Foi descoberto a importância, ou redescoberta a importância da Bíblia Sagrada, e a importância que todo cristão, todo discípulo de Cristo teria de ser um intérprete da Bíblia. Todos nós precisamos ser intérpretes. A questão é, eu não posso entregar essa interpretação para qualquer pessoa. Eu mesmo preciso ser intérprete. Eu preciso ir para as Escrituras, mergulhar nas Escrituras, examinar as Escrituras com profundidade, e aí eu preciso usar a ferramenta chamada hermenêutica para ter uma boa interpretação, para que eu não me torne um herege ou alvo de heresias e tantos males que nós vamos estar falando aqui nesse estudo. Você quer comentar alguma coisa? Pode dizer, Gilberto. Eu acho interessante, pastor, isso que você tem falado, por exemplo, o mesmo exemplo aí de sola escrituras, com relação à tese lá de Lutero. Imaginemos nós que, naquela época, como bem o pastor disse aqui, com relação às escrituras, era em latim. E o povo não era permitido, o povo, ter esse acesso às escrituras. Primeiro, que não era na língua deles. Segundo, que eles não tinham formação nenhuma para poder realmente ter interpretação. E foi isso que aconteceu com o estudioso, o doutor Lutero, que era formado, né? Era também um monge, e você perceba que Lutero começou, através da hermenêutica, da exegese, de examinar as escrituras, ele começou, e não só ele, né? A gente fala muito do Lutero, mas teve outros que, inclusive, deram as suas vidas com relação à reforma. E foi apenas o início. A reforma ela não foi completa, ela foi o início.
E é interessante o quanto Lutero, pela interpretação bíblica, começou a ver que as coisas estavam equivocadas, as indulgências e tudo mais. Então vejam, e quantas coisas hoje acontecem da mesma forma, claro que diferente. Hoje nós temos acesso às escrituras, nós temos acesso a livros de apoio, de estudos teológicos, tudo mais, o próprio seminário, as academias de estudo. Porém, se nós, que somos leigos, não temos acesso aos princípios de hermenêutica, que são ferramentas que nos ajudam a realmente a examinar as escrituras, como o pastor falou, de repente você pega a interpretação alheia e você simplesmente fala assim, é isso mesmo, e pronto. E você não examina como o próprio Jesus disse, e em examinar as escrituras é que vocês têm a vida eterna. Por quê? Porque se a gente está tendo uma interpretação equivocada, fora do que a Bíblia de fato nos mostra, e aí pelos princípios aqui você vai conseguir entender na prática o que é isso, você vai estar seguindo um falso evangelho. Você vai estar seguindo uma falsa doutrina. E você pode estar seguindo, inclusive, uma heresia. E isso é muito sério. Não é isso, pastor? Inclusive, olha só que interessante, só dentro do judaísmo e do rabinato, os rabinos, quando eles interpretaram a Torá, eles tinham coisas da Torá, por exemplo, sobre o sábado, que a Bíblia fala que o sábado era um descanso e que havia coisas que não deveriam ser feitas. Só dentro do contexto do judaísmo, foi acrescentado 613 mandamentos. Você pode imaginar o que é isso? 613 interpretações além do que já existia na Torá. Se Deus condensou 10 mandamentos e eles já foram 10, e depois a gente tem todo o contexto no Velho Testamento das leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais, agora imagina dentro do judaísmo foram acrescentados 713 leis. Agora, a pergunta é o seguinte, tudo isso que foi acrescentado pelos rabinos, esses 613, só para a gente refletir, será que tudo isso tem... Eu já li um pouco isso está no Talmud, eu já li um pouco dessas interpretações que os rabinos fizeram, e tem muita coisa que, pelo conhecimento da Bíblia que a gente tem, que vai além. Então, a importância de nós realmente conhecermos as escrituras. Se nós hoje, por exemplo, formos para a internet, nós vamos ver pessoas dizendo que não existe inferno, existem pregadores dizendo que não existe arrebatamento, existem pregadores dizendo que Jesus não é Deus, existem pregadores dizendo que a Trindade ela não existe, enfim, existe uma infinidade é exagero, mas existe uma série de ensinos que foram interpretações humanas. E quando Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus 23, sobre o jugo pesado que os escribas colocavam sobre as pessoas, nós vamos entender que, na verdade, tudo parte da interpretação. Uma pessoa, por exemplo, carrega um jugo, por quê? Porque alguém interpretou as escrituras de uma maneira errada e uma doutrina que foi dada como algo benéfico para o homem, por causa de uma interpretação errada, se transformou num jugo. Então, se nós formos examinar de uma forma profunda essa questão da hermenêutica, nós vamos ver que tudo tem a ver com interpretação. Como nós interpretamos as escrituras é uma coisa... nós, na verdade, nos tornamos refém daquilo que nós interpretamos. Porque acontece dessa forma. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você lê as escrituras, você medita nas escrituras, depois que você lê, você interpreta, e depois você cria doutrina. Então, existe essa sequência: leitura, interpretação e doutrina. Então, a partir do momento que eu leio, eu interpreto e eu crio uma doutrina. Se eu criar uma doutrina equivocada, na verdade, qualquer doutrina que é fruto de uma interpretação nossa, nós nos tornamos reféns dela.
Então, aqui está outro ponto crucial dentro do que nós estamos falando. Pense nisso. Se você, por exemplo, ler as Escrituras, vou dar um exemplo aqui, e achar que, por exemplo, vestimenta, roupa, isso é uma interpretação que eu estou fazendo lá de Coríntios, 1 Coríntios 11. Você achar que isso é um ponto crucial na fé, que isso tem um valor moral e tem um significado de santidade, você necessariamente vai se tornar refém dessa interpretação que você fez. Agora, a dificuldade, sabe qual que é? É porque quando nós nos convertemos, todos nós adentramos em alguma igreja ou em alguma denominação onde já existe já um compêndio doutrinário pronto. E nós nos tornamos também reféns dessa estrutura doutrinária que já existe naquela denominação. E muitas vezes nós não conseguimos fazer uma interpretação isenta, porque nós já somos alvos da interpretação dos líderes, muitas vezes, de denominações históricas. Eu estou sendo muito rápido, Gilberto? Você acha que eu preciso ser um pouco mais pausado? Creio que tá bom, pastor. Tá tranquilo. Tá bom? Tá. Então, veja bem, quando eu então adentro em qualquer igreja, em qualquer denominação, e eu vou para as Escrituras e vou fazer o meu exame, a minha leitura, geralmente eu sou uma pessoa que vou ter influência daquilo que é ensinado na minha denominação. Então, por exemplo, a gente sabe que tem denominações, que são denominações essas históricas, que elas já têm já um bojo doutrinário pronto. Então, quando eu começo a interpretar as Escrituras e eu começo a ter as minhas convicções, muitas vezes eu vou bater de frente com a interpretação doutrinária daquela denominação. E se eu não tiver minhas convicções próprias, como Gilberto disse no início, se eu não for um bereano, muitas vezes eu vou ser uma pessoa tendenciosa a seguir aquilo que a minha denominação crê e acredita, naquele bojo doutrinário que ela já possui. E nós vamos falar isso mais na frente, quando nós adentrarmos nos pontos de interpretação, que um dos problemas sérios também da interpretação sadia é que todos nós já somos reféns de algum tipo de preconceito que nós já temos. Porque nós fazemos parte de uma determinada denominação e aquela denominação já tem doutrinas prontas. Então, muitas vezes, nós não examinamos as Escrituras e temos convicções próprias. As nossas convicções são convicções frutos de alguém que nos ensinou. Então, nós recebemos uma tradição e saímos repetindo aquilo. Um exemplo, por exemplo, chegamos na Semana Santa, que nós passamos aqui agora, e as pessoas dizem, não pode comer carne de boi, por exemplo, na Semana Santa, tem que ser só peixe. Mas isso é uma tradição que eu recebi. Existe base bíblica, essa interpretação foi correta, mas se uma pessoa nasceu dentro da Igreja Católica, ela tende a seguir aquela tradição. Da mesma forma, existe uma série de coisas que são doutrinas dentro do contexto evangélico das denominações. Existem os chamados, por exemplo, arminianos, os chamados calvinistas, existem denominações que já têm a questão de uso e costume, que são doutrinas que a denominação interpretou durante um tempo. Os líderes daquela denominação fizeram um compêndio doutrinário e escreveram, isso aqui é um valor da nossa denominação. Então, muitas vezes, nós não temos essa liberdade interpretativa. E aí a nossa interpretação bate de choque com a interpretação da denominação, e muitas vezes nós nos submetemos ou nos sujeitamos à interpretação da denominação, e como eu disse no início, um grande erro que nós possuímos é que nós entregamos para o pastor, para o líder que nós temos, a interpretação. Então, nós dizemos assim, pastor, interprete a Bíblia para mim. Agora, quem te garante se aquele líder, por mais que você tenha uma grande consideração por ele, se ele interpretou aquele texto da maneira correta? E aí, a questão eu vou repetir, nós somos reféns
da interpretação que nós fazemos de qualquer texto bíblico. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem um caso, por exemplo, de divórcio. Estou dando aqui um exemplo, tá? Aí existem diferentes interpretações em diferentes denominações. Agora, quantas pessoas que vivem em julgo por causa dessa questão? Porque há denominações que dizem que você não pode se divorciar em hipótese nenhuma. Agora, eu, graças a Deus, não vivo essa situação, mas há pessoas que vivem. E há pessoas que têm todo um contexto em que elas creem nessa doutrina, por quê? Tem a ver com a interpretação, tem a ver com a hermenêutica. De repente, o líder delas, a denominação delas, interpretou dessa forma. Aí a pessoa, então, tem uma situação no casamento, e aí ela se torna refém daquela interpretação, e a pessoa leva essa situação por toda a vida dela. E nós poderíamos dizer aqui, como eu disse, várias situações. E é interessante, né, pastor Fernando, porque esses exemplos que você está dando, aí eu fico também aqui perguntando, né? Porque a gente faz alguns comentários aqui, é provocativo mesmo, é para que você possa entender e refletir da importância da hermenêutica, da exegese, dessa ferramenta, e a importância de você examinar as escrituras. Porque, veja bem, quando um líder já vem, já traz algo pronto, eu te pergunto, quando foi que esse líder te ensinou hermenêutica, exegese e uma interpretação bíblica? Porque isso não se ensina. Assim como era no tempo lá de Lutero. Ninguém ensinava o povo. Pelo contrário, o povo não tinha nem acesso. E quantas coisas foi descoberto na própria reforma que realmente não estava correto com as escrituras. Pelo contrário, estava totalmente contrário às escrituras e à verdade. Havia ali situações onde o homem, em detrimento de um bojo, de uma interpretação já colocada como final e como uma verdade absoluta, e quando foi examinado pelos reformadores, se viu totalmente ao contrário. Os povos estavam sendo manipulados por aquele tipo de interpretação, ao ponto de a gente entender aí as questões das indulgências. E hoje não existe isso? Será que hoje as pessoas também não são manipuladas através de um falso evangelho, até mesmo de uma interpretação equivocada? Agora, por que não ensinar o povo a ler a Bíblia? Por que não ensinar? Não estou dizendo já dar a interpretação, mas dar ferramentas para que as pessoas, de fato, busquem as Escrituras como os bereanos e examinem as Escrituras. E é isso que nós temos feito. Pastor Fernando, nós já estamos aí praticamente há 30 minutos. Nós até comentamos aqui no início, você que está chegando agora, você que vai entrar depois no nosso canal, porque vai ficar gravado aqui, de repente você não pôde participar ao vivo, mas você pode deixar depois aí nos comentários qual foi a sua dúvida, o que você achou desse tema, porque é importante para nós a sua participação.